Bom dia, pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos no nome de Jesus. E eu creio que você veio aqui hoje de coração aberto para Deus manifestar o poder dele sobre a sua vida. Quem crê, diga amém. Estamos vivendo dias de fortalecimento para a glória de quem? De Deus, no nome do Senhor Jesus. E até aqui o Senhor, ele tem nos ajudado, no nome de Jesus. Amém ou não amém? E nós vamos viver dias melhores na nossa vida. Mas para você viver dias melhores, irmãos, o que você precisa fazer? Se fortalecer no Senhor. Na quarta-feira nós estávamos falando aqui na igreja sobre o Naamã, mas a gente falou bem bastante da menina que foi feita escrava, levada como cativa para a casa de quem? De Naamã. E aquela menina, ela fez uma grande diferença aonde? Na vida do Naamã. Mas aí você vê que Naamã, ele reconhece que Deus era Deus de Israel e só existia um único Deus no mundo, que era o Deus de Israel. E aí, meu irmão, Naamã, ele se arrepende de sacrificar outros deuses, mas Naamã, ele levou uma intenção. O que, pastor? Prata, ouro e vestes, para dar em troca daquela bênção. O Eliseu, ele não recebe aquilo. Por quê? Por que o Eliseu não recebeu? Porque tudo aquilo que o Naamã trouxe era algo que eles tinham tomado do próprio povo de Deus. Seria justo o Eliseu tomar aquilo? Sim ou não? Não. Mas aí que está. O mundo, ele é cheio de quê, irmãos? De riquezas. O mundo é cheio de riquezas. O mundo é cheio de riqueza. E o Eliseu, ele tinha um auxiliar chamado Geazi. Esse auxiliar do Eliseu era para ser um grande profeta, um grande homem de Deus também. Provavelmente o Geazi era para arrebentar. Mas o Geazi, meu irmão, ele deixou-se levar pelas coisas do mundo. A Bíblia diz lá em primeira carta de João, a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim, abre aí rapidinho a sua Bíblia, no nome de Jesus. Primeira epístola do apóstolo João, 5,19. Olha o que diz: sabemos que somos de quem? De Deus. Você é de Deus. Amém? Quem é de Deus, diga amém. Oh glória. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo estará onde? No maligno. Nós sabemos que nós somos de Deus e todo mundo está onde, irmão? No maligno. O mundo tem riquezas, o mundo, ele tem tudo que você quiser para te oferecer. Mas a riqueza do mundo é uma riqueza que vai te trazer a vida eterna? Sim ou não? Não. Mas pastor, eu não tenho que viver como o mundo vive? Não. O propósito de Deus para Geazi não era ele atrair riquezas. O propósito de Deus para Geazi era para ele fazer o quê? Ser usado por quem? Por Deus. O Geazi, ele viu o milagre do filho da sunamita, que ele ressuscitou, e ele viu também o milagre do Naamã. O Naamã, que era um homem valoroso, mas porém ele era o quê? Leproso. E aí acontece o quê? Que o Geazi, ele se deixou se levar por quê, pastor? Pelas coisas desse mundo. E as tentações desse mundo fizeram o Geazi retroceder na sua vida. Mas a gente não tem que olhar para esse tipo de coisa. A gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. Mas aí eu vou falar para você, Jesus também, ele foi tentado pelas coisas do mundo. Você lembra que a tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4? Jesus, ele foi tentado pelo diabo. A primeira tentação qual foi? Transformar a pedra em pão. E ele disse que nem de pão viverá quem? O homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é tentado de novo,
Mas lá em Mateus capítulo 4, no versículo 8, abra aí para você entender toda a introdução, para a gente entrar na mensagem. Jesus ele mostra algo para a gente, Mateus 4, 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da onde? Do mundo, e a glória dele. O mundo ele tem reinos e o mundo tem a glória. O mundo ele te traz prazeres, o mundo ele te traz, meu irmão, te atrai, e o mundo, ao mesmo tempo que ele te atrai, ele mata, ele rouba, ele destrói. Por isso que Jesus ele foi levado, e diz assim, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória dele. E no versículo 9 diz, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrando me adorareis. 10. Então disse-lhe Jesus, vá-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Olha o 11. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e fizeram o quê? Os serviram. No última tentação, foi a mundo. O mundo, agora eu vou tentar Jesus, vou atrair Jesus pelas coisas do mundo. E você hoje vê que as igrejas estão se adaptando com as coisas da onde? Do mundo. Antigamente você via, o povo de Deus era um povo diferente. Hoje não, o povo de Deus está parecido com o povo que vive aonde? No mundo. As igrejas estão parecidas. Tem igreja, meu irmão, que você não sabe se é um bar ou é uma igreja. Eu falo de templo mesmo. Por quê, pastor? É jogo de luz? É, não sei o quê e tal, e tudo. Pastor, mas o que acontece? Hoje você não forma mais, meu irmão, uma igreja de verdade, que quer levar a sério o Senhor. A Bíblia não fala que nós não somos o sal da terra? A Bíblia não diz que nós não somos a luz do mundo? Mas é aí que está, nós deixamos se contagiar pelas coisas do mundo. Não, pastor, é porque hoje é muito careta, nós devemos ser um crente descolado, é um crente assim, é um crente assado. Não, meu irmão, a gente precisa servir a Deus de verdade, servir a Deus de verdade. Mas você vê aí, todo mundo se titula pastor, todo mundo se titula isso, se titula aquilo. Mas por quê, pastor? Muitos querem viver como o mundo vive. Já vi aí pregadores dizendo, pode beber, irmão, só não dá um mau testemunho, só não beba na frente daquele irmão que é mais fraco. Meu amigo, a Bíblia diz que os bêbados não entrarão no reino dos céus. Antigamente você não ouvia perguntar assim, eu posso fazer uma tatuagem? Posso? Não, hoje é o que mais pergunta, pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Pastor, o que o senhor diz para essa pessoa? Eu digo, irmão, vai ler a Bíblia. O que está a resposta? E às vezes nós deixamos viver com as coisas do mundo. E aí vira tudo o quê? Tradicional, tudo normal. Imagina só, Jesus descoladão e pregar, Jesus vai falar, e aí Pedro? E aí tal? Não sei o quê. Jesus mostrou a diferença. Você pode me emprestar teu barco, Pedro? Pedro emprestou o barco. Jesus prega, leva Pedro para o alto mar, lança a rede. Pedro tinha pescado a noite inteira. Jesus dá um bom exemplo, lança a rede, Pedro. Pedro vai lá, lança a rede e pega um monte de peixes. Ele reconhece que Deus é Deus. As pessoas têm que reconhecer que Deus está na tua vida, que Deus está na minha vida. Se Jesus Cristo está na minha vida, porque eu não posso viver como o mundo vive. Eu não posso me corromper com as coisas do mundo. Mas aí que está, que muita gente tem se corrompido. Meu irmão, no final da tentação, o que o diabo oferece para Jesus? O mundo e a glória dele. Ele mostra os reinos e pede para ele fazer o quê? Se prostrar e adorar a ele. Adorar o quê, pastor? O mundo. Pastor, e o que vale você ganhar o mundo inteiro? Imagine só, eu estava falando hoje pela manhã para os obreiros, se Jesus tivesse fracassado naquela tentação.
aonde você estaria? Você já parou para pensar nisso? E pastor, onde que eu ia estar? Caído igual ele. E pastor, e agora? Mas por que Deus enviou Jesus? Porque ele sabia a capacidade que Jesus tinha. Por isso nós não devemos, meu irmão, andar como o mundo. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 12:2. Romanos 12:2. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz. Aí vamos entrar na mensagem principal agora. Não vos conformeis com este mundo. Mas ele diz: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, perfeita vontade de quem? De Deus. Tem gente que está conformado. O ano está acabando, a vida é a mesma, conformado pelas coisas da onde? Do mundo. Aí ele diz: não vos conformeis com este mundo. Agora eu quero que você leia aqui na televisão, na revista atualizada: não viva conforme os padrões deste mundo. Não deixe que Deus os transforme pela renovação da onde? Da mente. Uma mente o que, pastor? Renovada. E aí ele diz: para que possa experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Qual boa, perfeita vontade de Deus. E aí nós vamos falar do homem chamado Geazi. Qual era a boa, perfeita vontade de Deus para Geazi? Porque Geazi, após a morte do Eliseu, o Geazi era para ser o quê? O sucessor. Por quê, pastor? Era para o Geazi fazer obras maiores do que quem? O Eliseu. Mas acontece o quê? Vamos lá. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Livro de 2 Reis 5:20. Agora vamos entrar aqui na mensagem principal, que é essa aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 20. Quem achou, diga amém. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de quem? De Deus. Eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma o quê? Coisa. O que Geazi ele deixou se levar? Pelas coisas do mundo, as ganâncias do mundo. Ele disse: o meu senhor não quis nada, mas eu quero. O meu senhor não quis nada, mas eu quero. Ele não trouxe prata, ele não trouxe ouro, ele não trouxe vestes. Ele não quis, mas eu quero, eu vou correr atrás dele. E aí acontece o que? Versículo 21. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro ao encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? 22. E ele lhe disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou a dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos de quem? Dos profetas, da montanha da onde? Mas quem mandou ele dizer, irmão? Ele fala quem? O meu senhor. O Eliseu não mandou ele dizer nada, não mandou ele pedir nada. E ele vem no nome de quem? Do Eliseu. O meu senhor mandou te dizer que vieram 2 filhos do profeta das montanhas de Efraim. Tudo que começa errado termina o quê? Errado. Não tem nada, meu irmão, que diz aí, começa errado, vai terminar certo. Não. Tudo que começa errado termina errado. É igual um ditado popular que é mentiroso: Deus escreve por linha torta. Mentiroso. Deus é Deus de mentira? Deus é um Deus de verdade.
Então, quando ele chega para o Naamã, ele já chega dizendo o quê? Olha, o meu Senhor mandou te dizer. Esse negócio do meu Senhor mandou te dizer, irmão, Deus fala contigo através da onde? Da palavra. Deus vai falar contigo através da onde? Da palavra. A Bíblia diz lá em Jeremias 1:12 que ele vela pela sua palavra para cumprir. E aí acontece o quê? E aí ele dizendo isso, ó, vieram 2 filhos do profeta lá da montanha de Efraim e dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de quê? De vestes. Ó, ele pediu 35 quilos de prata. O Naamã ele leva 350 quilos. Aí eu estava até brincando com a obreira, dizendo, rapaz, Geazi foi cobrar a 10ª parte. Mas não. Sabe por que o Eliseu ele não quis aquelas pratas, e nem o ouro, e nem as vestes? Porque tudo aquilo que Naamã lhe trouxe foi levado do povo de Deus. O povo sírio era um povo inimigo. E os despojos, eles levavam porque eles venciam a batalha. E aí acontece o quê? Por isso que o Eliseu ele não quis. Porque se ele pegasse aquilo, ele ia trazer o quê? O anátema. Então ele não quis aquilo. Ele mostrou para Naamã que havia Deus em Samaria, que havia Deus em Israel. Naamã reconhece. Naamã está indo embora com aquilo que é dele. Mas o Geazi foi atrás. Ele fez o que, pastor? Deixou a avareza tomar de conta do seu coração. E aí ele pede as 2 mudas de vestes, pede 1 talento de prata. E no versículo 23 diz assim, ó. E disse Naamã, ó, se servindo, toma 2 talentos. Quer dizer o que, ó? Ele pediu 1, Naamã deu quantos? 2. Ele pediu 35 quilos, Naamã deu 70. E aí diz assim, e insistou com ele, e amarrou 2 talentos de prata, e 2, o quê? Sacos com 2 mudas de vestes, e pô-as sobre 2 dos seus moços, os quais levaram aonde? Diante dele. 24. E, chegando ele à altura, tomou das suas mãos e o depositou aonde? Na casa, e despediu aqueles homens. E o que eles fizeram? E foram-se. Olha o 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse o teu servo, não foi nem a uma nem a outra parte. Eu não fui a lugar nenhum. Ele estava sendo verdadeiro? Ele estava falando a verdade? Ele estava fazendo o quê? Mentindo. A pergunta do Eliseu qual é? Foi para onde, Geazi? Eu não fui para lugar nenhum. Mas aí no 26 diz, ó o 26, porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o que, irmãos? O meu coração. Por que ele fala isso, pastor? Porque o Geazi ele já foi com o quê? Com mentiras. Deus não age na mentira, com os enganos. Deus não age no engano. Porque o Geazi ele foi de olho grande nas riquezas que Naamã trazia. E ele fala, meu coração não foi contigo. Mas aí eu te pergunto, se o Geazi tivesse falado a verdade, será que a misericórdia de Deus não tinha alcançado ele? Sim ou não? Sim. Mas o Geazi ele preferiu fazer o quê? Mentir. Vocês sabem quem é o pai da mentira? Quem é? É o diabo. O diabo ele é o pai da mentira. E quem mente é filho de quem? Do diabo. E aí o Geazi ele deixou se levar pela mentira. Eu não fui a lugar nenhum. Aí ele fala, ó, o Eliseu diz, não foi contigo o meu coração. Aí diz assim, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivas, vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Porque tudo aquilo que o Geazi trouxe daria para ter tudo isso.
A riqueza que o Geazi trouxe daria para ele ter tudo isso. Ele se tornaria um homem rico. Um homem rico. Mas aí acontece o que? Versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará em ti e a tua semente. Para quando? Para sempre. Então saiu diante dele como leproso, branco como quem? Como a neve. Geazi, meu querido, preferiu ficar com as riquezas e ficar o que, irmãos? Com a doença. Geazi preferiu ficar com a riqueza e doente. Porque se você for ler o versículo 6, você vai ver que o Geazi ele vai morar com a família dele fora de Samaria. A Bíblia fala no versículo 6 de 4 leprosos. E daqueles 4 leprosos estava quem? Geazi e sua família. Os leprosos não podiam viver com as pessoas sãs. E aí havia uma fome em Israel. Acontece o quê? Que o Eliseu ele profetiza que aquele dia iria acabar a fome. E aí acontece que um chefe do exército duvida. E aqueles leprosos estavam com tanta fome que deixava nele entrar na cidade. Então eles resolveram: nós vamos lá para onde? Lá na Síria. Se nós formos para lá, nós ficar aqui, nós vamos morrer de fome, nós vamos para lá. Se eles quiserem matar a gente, nós vamos morrer do mesmo jeito. Mas, quem sabe? Acontece o quê? Que o povo sírio, eles ouvem uma cavalaria. E eles pensam que Israel tinha contratado um exército muito forte. E eles fogem e deixam todos os despojos. Chegando lá os leprosos, eles pegam tudo. A família de Geazi pega tudo e vai avisar o rei de Israel. O rei de Israel acorda de noite, avisa o povo e o povo sai correndo. E quem morre pisoteado? O chefe do exército, que não acreditou na profecia de quem? Do Eliseu. Aí parece a última aparição do Geazi, no versículo capítulo 8, que ele fica diante do rei e fala da sunamita. E ele restitui tudo que a sunamita deixou para trás. E aí, meu irmão, acontece o quê? Que o Geazi, ele trouxe para dentro de casa o que, pastor? As riquezas do mundo, o anátema. E quando ele trouxe para dentro de casa, o que acontece? Ele se torna branco como a neve. E no versículo 28 diz assim, ó: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é o quê? É estreito. Para você ver, meu irmão, Deus é um Deus de provisão. E Ele faz prover no nome de quem? De Jesus. E ele se torna branco como uma neve. Aí eu te digo, o que significa o nome Geazi? Vale de visão. Geazi significa vale da visão. E o Geazi, ele tinha uma conexão, meu querido, ó, da história da mulher sunamita. Ele viu Naamã ser curado, mas o Geazi, ele deixou se levar pela avareza de 2 talentos de prata, 2 mudas de vertes, aquilo que Naamã ofereceu para quem? Para o Eliseu. E Eliseu denunciou o crime de Geazi. Quando passou? Como? Fazendo ele ficar o quê? Leproso. Você precisa, meu irmão, te limpar. Por que, pastor? Se eu não me limpar, o que vai acontecer? Mateus 16, 26. Olha o que diz: pois o que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará um homem em recompensa da onde? Da sua alma. Como que o homem vai dar recompensa da sua alma? Pastor, por quê? O homem, ele tem 3 fases. Qual?
homem ele vive num corpo. Um corpo ele tem um quê? O corpo tem um quê? Alma. E o corpo tem mais o quê? Espírito. Pastor, esses dias eu estava explicando para um obreiro, dizendo para ele, e estava falando para ele, por que o cachorro não entra no reino do céu? O cãozinho, o cachorrinho. Porque o cachorro ali só tem um corpo e tem um quê? Alma. Ele não tem espírito. Entendeu? E ele ficou como é que é, pastor? O cachorro ele não tem espírito. Ah, tá. Então, há uma divisão. E muitas das vezes as riquezas que você está conseguindo está fazendo você perder a tua alma, a tua salvação. E Jesus ele diz: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque a recompensa, meu irmão, que Jesus ele oferece para você é o reino dos céus. E em Timóteo, primeira carta de Timóteo, ou primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 6:7, olha o que diz aí, ó. 6:7. Porque nada trouxemos para este mundo, nada você traz para este mundo. Ele diz assim, ó: porque nada trouxemos para este mundo. Aí diz: é manifesto que nada podemos levar dele. Agora eu te pergunto, o que o Geazi levou deste mundo? O que o Geazi levou deste mundo? Mas como foi o final do Geazi? Porque além de levar a prata e as vestes, ele leva para dentro de casa o quê? A lepra. E lepra é o quê, pastor? É uma doença que contagia outro. A lepra, ela contagia a irmã, a outra irmã, a outra irmã. Quando você vai ver, tá todo mundo o quê? Contaminado, leproso. Aí você leva a lepra para dentro de casa, porque ele levou para dentro da casa dele e pagou um alto preço. E qual foi o alto preço, pastor? Não levou nada deste mundo. Nada, 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 nada. Por que o senhor tem garantia disso? Pelo benefício que ele fez, avisar o povo de Deus em sair da fome, ele se colocou uma vez só diante do rei para falar da sunamita novamente. Mas ele não conquistou aquilo que era mais sonhado por Naamã. E o que era mais sonhado por Naamã, pastor? A cura. E quantos de nós não estamos assim? Pastor, levando coisas, o coração, para dentro de casa, lê isso, aquilo. E como é que o senhor garante que o Geazi ele não foi curado? A Bíblia diz em Lucas 4:27, o próprio Jesus ele diz isso aqui, ó. Olha o que Jesus ele diz em Lucas 4:27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão quem? Senão quem? Senão Naamã. Então só o único que foi purificado se chama quem? Naamã. Mas Naamã, ele só foi purificado por causa de alguém. Se você, meu querido, quer purificar a vida de alguém, você tem que estar cheio para poder purificar. Porque uma pessoa, quando ela está leprosa, ela está igual Naamã, mesmo sendo valoroso, mas é orgulhoso. Mesmo que sendo bom, mas ele quer mandar em tudo, quer ser chefe de tudo, porque ele pensava de um jeito. Nem tudo, meu irmão, é como tu pensa. Nem tudo
é do teu jeito. Se o Eliseu falou para o Geazi dizer para ele mergulhar 7 vezes, era 7 vezes. E em qual rio? No Jordão. Se fosse em outro lugar, ele estaria em outro lugar. Aí eu te pergunto, se ele não tivesse mergulhado, ele continuava o quê? Leproso. Mas a Bíblia fala que quando ele mergulha o sétimo mergulho, o sétimo, ele sai com a pele de um menino arrependido. Ele sai como um menino arrependido. Ele volta com a sua carreata e chega na porta do Eliseu e ele fala com Eliseu: obrigado, agora eu reconheço que há Deus em Israel. Mas tudo aquilo aconteceu por causa de quem? De uma menina purificada, limpa, sem lepra. E havia em Israel um auxiliar chamado Geazi, sem lepra, que ele preferiu fazer o quê? Ficar leproso e levar para onde? Para dentro da sua casa. Muitos de nós estamos levando por quê para dentro de casa, irmão? O que você tem levado para dentro de casa? Porque muitas das vezes o que você tem levado, ou se é uma lepra, você pode pagar um alto preço. Que preço, pastor? O Geazi, ele ficou fora de Samaria. Você quer ficar fora do reino dos céus? Você quer ficar, meu querido, com as coisas do mundo? Porque você sabe, tudo há um tempo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. E a Bíblia deixa bem claro lá em Eclesiastes que o quê? Vamos lá, Eclesiastes. Salmos, Provérbios, depois de Provérbios em o quê? Eclesiastes. Capítulo 9, versículo 10. Não vai se assustar, tá? Para a gente orar e entregar o pão. E diz assim, ó: tudo quanto te vier à mão para fazer conforme o quê? As tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, e que mais? Nem sabedoria alguma. Será que um médico, ele morre médico e quando chega no céu ele continua sendo médico? Sim ou não? Não. Ah, pastor, morreu um juiz, chega lá no céu o juiz. Não. Por isso que você tem que ver, irmão, analisar. Não fica vivendo com os padrões deste mundo, não. Não se deixe transformar, meu irmão. Deixe se transformar a sua mente e experimentar qual boa, qual perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Qual era a vontade de Deus para Geazi? Será que era para ele morrer leproso para sempre? Não. Para você ver que Geazi não havia arrependimento. Qual foi o momento que Geazi se arrependeu? Nenhum. Por quê, pastor? Ele não sentia mais o quê? Remorsos. Porque quando muitas das vezes tem algo que você faz de errado, na mesma hora você sente o quê? Aquela pancada no coração. Mas depois que aquilo se torna comum, você não sente? Não é nada. É como tanto faz, como tanto fez. Por que o Davi ele se arrependeu? Você sabe? Porque ele não queria perder uma coisa. O quê? O Espírito de Deus. Ele sentiu seus ossos quebrar, mas ele diz, ó, lá em Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim, ó, renova em mim o espírito reto.
Por que ele pediu isso, pastor? Um espírito voluntário. Porque ele sabia, ele não queria mais sentir aquela dor. Dói. Quando a pessoa sente, dói. Mas a pessoa, meu irmão, que não está nem aí, ó, ele morre doente. Ele leva a doença para dentro de casa. E para ele, como tanto faz, como tanto fez. Ele não está nem aí se ele vai para o céu ou se ele vai para onde? Para o inferno. Por isso, meu irmão, nós estamos vivendo o dia de fortalecer a nossa fé em quem? Em Deus. Geazi, ele tinha tudo. Aonde fala de Geazi? Somente nesses 3 capítulos. Fala dele com a mulher sunamita, quando o Eliseu ressuscita o filho. Fala quando ele vai lá e fala, dá o recado para Naamã. E fala quando ele estava diante do rei. E qual foi o final dele? O próprio Jesus certificou que não houve cura em Israel nesse tempo de leprosos, somente de quem? De Naamã. Então quer dizer o que, pastor? Que o Geazi, ele morreu leproso. Entenda isso, irmão. O que, pastor? Entenda que o padrão desse mundo, ele faz você viver como ele quer. Mas Deus quer fazer você viver o que? Uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade dele. No nome de quem? De Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus.